Olha, amados, antes de eu ler já o texto do nosso assunto, eu quero ler uma experiência que eu citei aqui no programa passado, que é de extrema ajuda para vocês. E essa experiência foi contada pelo profeta na primeira mensagem que existe gravada do irmão Branham, Fé é a Substância, de 1947. E aqui é a experiência de uma menina que estava buscando sua cura e não tinha fé para ser curada, e o irmão Branham estava tentando lhe ajudar a crer. A crer. Eu vou contar a história para vocês, fazer um pequeno comentário e iremos então para o nosso texto. Agora diz assim, ó, ele estava conversando com a menina. Ele disse, eu quero te perguntar agora e te mostrar que você não tem fé. Porque a menina disse que tinha fé para ser curada. Ele disse, eu quero te mostrar que você não tem fé. Eu disse, agora, ouçam e capte cada palavra que eu vou te falar. Falando para a audiência. E eu estou falando com vocês. E pendurado lá naquele quarto tinha um candelabro com um fio, né? Com um fio, claro, segurando o candelabro no teto, e no final daquele tinha o candelabro que estava na parede, e no candelabro tinha um fio que estava amarrado no candelabro, e no final daquele fio tinha eu acredito que aqui no Brasil nós chamamos de mobile, que é aqueles brinquedinhos que as crianças, você pendura e tem aqueles vários desenhinhos de pássaros, ou um leãozinho, uma oncinha, e estava pendurado no candelabro, dentro do quarto. E tinha um bracelete que tinha um joguinho obviamente, desses animaizinhos ou qualquer coisa parecida assim, que estava pendurada nesse fio, onde provavelmente uma criança havia estado brincando com aquele mobile, aquele bracelete. Então, e estava pendurado no quarto lá. Talvez alguns de vocês usam isso com seus próprios bebês para lhes acalmar, não é? E pendurado lá estava algo desse jeito, que eles usam para brincar, para que as crianças brinquem com aquilo para lhes distraírem. Então eu vi aquele bracelete ou aquele mobile pendurado lá, e eu disse para a jovem, eu disse, que distância nós estamos daquele bracelete? E então a moça respondeu e disse, nós estamos aproximadamente uns 10 metros, 8 a 10 metros talvez, daquele bracelete. Agora, todos os outros adultos aqui sabem, ele disse, agora, não há nada. Eu estava falando com essa moça apenas para que ela captasse, a ideia daquilo que eu estava fazendo. E a razão que eu estou entrando nessas coisas nessas noites, ou nessa noite, é porque eu não quero que você vá embora dizendo qualquer coisa errada a respeito disso, do seu ministério, o irmão Branham estava falando. Porque pode ser que um dia você vai ter que responder por isso no dia do juízo, do julgamento. Então eu disse, algo tem que ser feito imediatamente. Eu disse, agora vocês pais, vocês deem as costas, e alguns dos vizinhos estavam lá com ela, e eles deram as costas para mim e olharam para as cadeiras, ficaram olhando, deram as costas. E eu disse para a jovem, eu disse, irmão Branham pediu para eles virarem as costas, que o irmão Branham queria lidar com ela particularmente, para tentar fazer com que ela cresça. E alguns dos vizinhos estavam lá e se viraram, deram as costas, não é? Ficaram olhando para o lado das cadeiras, e eu disse à jovem, agora, você me disse que você tem fé para crer em todas as coisas. Ela disse, sim, eu tenho. Eu disse, faz quanto tempo que você não consegue comer? E ela disse, cerca de 3 dias. Ela falou, eu não consigo nem manter água no meu estômago, vomito tudo. Vocês sabem que o apêndice dá febre também, ela estava com um problema de apêndice, não é? E precisava ser curada. Agora, se você crer com todo o seu coração, eu posso, e você provar para mim que você tem fé, agora, você então olhe diretamente para aquele bracelete, aquele mobile que estava pendurado no candelabro, que está pendurado lá no ar, né, pendurado no candelabro, e você faça aquele mobile ou aquele bracelete se mexer lá. Então você faça ele balançar para lá e para cá e faça ele parar. Então eu vou crer que você tem fé. Que coisa, hein? Então eu vou crer que você tem fé. Ela disse, irmão Branham. Ela disse, por que você me pede para fazer um negócio desse?
Eu disse, eu queria ver se você tinha fé. Eu disse, Jesus disse que todas as coisas são possíveis se você crer. Todas as coisas, tudo é possível, irmão, tudo. Se quiser mexer, se você tem fé para mexer o bracelete, você realmente tem fé, você faz ele se mexer. Será, irmão? O irmão Brana que está falando, a Bíblia que disse, Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê, tudo. Ela disse, irmão Brana, eu queria ver. Ele disse, eu queria ver se você tem fé. Eu disse, Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Agora, isto é fé pura, amigos. Isto é fé pura. Eu quero mostrar algo para vocês aqui que é muito interessante. É a fé que a menina tinha. Já estava dentro dela. Já está dentro do ser humano. Olha o poder que essa fé que já está dentro de você tem. E olha, o profeta vai explicar agora. Isto é fé pura, amigos. Os mágicos usam isso muitas vezes para fazer truques e assim por diante. E eles fazem o vidro estourar e coisas. E vai estourar mesmo, se você crer. Olha que coisa, irmão, interessante. Mas eu estou apenas tentando fazer que o seu pensamento em fé, que você baseie, tem uma base do que é do que é fé, para que você saiba do que eu estou falando. Eu quero que você preste bem atenção para que você capte isso que eu estou falando. Então ela disse, irmão Brana, ninguém consegue fazer isso. Irmão Brana falou, então olha para o móvel e faça ele se mexer olhando para ele. A 10 metros de distância. Ela falou, não, mas isso aí é impossível, ninguém consegue fazer isso aí. Sim, qualquer um que crê, consegue. Qualquer um que crer, consegue. E ela disse, bem, eu não acredito que qualquer um consiga fazer. Aí o profeta disse, mas eu pensei que você tinha me dito que você cria em todas as coisas, que tudo é possível, que você tinha fé. Tá vendo como eu peguei ela lá mesmo? Eu disse, você disse que você cria em todas as coisas e eu quero que você prove. E ela disse, eu não creio que qualquer pessoa consiga fazer isso, irmão Brana. Porque isso é uma coisa material, irmão Brana. Ela disse, você consegue fazer? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, eu posso ver você fazer? Olha, irmão. Mas quando você encontra um camarada que sabe do que está falando, é outra história, né, irmão? Não fica só na conversa, né? Você consegue fazer? Bem, eu posso ver você fazer? Se você quiser, disse o irmão Brana. E ela disse, eu quero. Então, claro, coloquei minha mente naquilo e eu fiz com que ela ficasse me observando. Eu fiz com que ela ficasse observando o objeto e não a mim. Fiz com que ela olhasse para o objeto, como eu faço muitas vezes numa reunião. Eu pego uma criança que tenha os olhos cruzados, não é? E que tem estrabismo, né, que nós chamamos. E vocês trazem ele para mim e eu nem sequer oro por ela, por aquela criança. E só ao eu olhar para ela, já endireita os olhos da criança. Está vendo? Era a fé que o irmão Brana usava, ele nem orava. Era uma fé um poder que ele tinha, uma fé que ele tinha. Ele falou, eu nem orava, eu simplesmente trago a criança, olho para ela e olhando para a criança, eu faço os olhos voltarem ao normal. Eu faço os seus olhos voltarem ao normal. Ele disse, mas eu usei aquilo lá para ela como uma ilustração. Então ela voltou e ela pensou que ela não ia ter chance de voltar na fila de oração, porque ela já tinha estado. Não é? Ia levar uns 2, 3 dias antes dela conseguir voltar à fila de oração. E ela disse, irmão Brana, deixa eu pular um pouquinho aqui. Então quando Deus curou os olhos de uma criança lá e ambos os olhos voltaram ao normal, e ela voltou ao normal e voltou regozijando, então vocês veem que esta é a diferença entre a sua fé e a fé de Deus. O irmão Brana estava contando o caso aqui de uma criança, quando uma criança voltou na fila de oração, e o irmão Brana olhou para ela, endireitou os olhos, e o irmão Brana disse, olha, aquilo lá fui eu que fiz. Foi a fé que eu tinha. Ele disse, essa é a diferença da sua fé e a fé de Deus. Calma lá que nós já vamos explicar, vamos nos aprofundar disso aqui. Calma lá, não se assuste. Agora, então, claro, eu fitei os meus olhos naquele móvel, ou naquele bracelete,
o qual você também pode fazer, se você não duvidar em seu coração. E ele começou a se mexer, começou a se mexer. Começou a se movimentar. E então se movimentou para lá e para cá. E por volta, para o outro lado, e parou. Ela disse, irmão Brana, ela disse, isso é espiritismo. Eu disse, eu pensei que você diria algo do tipo, ora, não é estranho como que as pessoas que professam conhecerem a Deus e conhecem muito pouco a respeito dele? Não é verdade? Ela disse, sabe, nós pertencemos à igreja de Cristo. Aí o profeta disse, me desculpe, eu não queria dizer o nome da igreja que ela me contou. Eu não quis dizer. E sabe que nós, da igreja de Cristo, nós falamos onde a Bíblia fala e ficamos e silenciamos onde a Bíblia silencia. Sabe, vocês conhecem o slogan daquela igreja. E eu já questionei essa questão várias vezes, né? Várias vezes. Eu disse, não existe tal coisa. Ela disse, não existe tal coisa que possa ser mostrado na Bíblia de alguém ter feito algo desse jeito. Ora. Fala, irmão Brana, mostra para mim se isso é bíblico ou não. Você olhar para um objeto e fazer ele se mexer. A menina disse para ele, eu conheço a Bíblia. A nossa igreja disse que nós falamos onde a Bíblia fala e nos silenciamos onde a Bíblia silencia. E o profeta disse, eu pensei que você diria algo desse tipo. Eu disse, claro que existe na Bíblia, claro que está na Bíblia. Ela disse, ora, eu não creio nisso. Eu disse, você não crê? Ela disse, show-me. Ela disse, mostre-me onde que isso existe na Bíblia. Eu disse, um dia Jesus passou por uma árvore e ele queria encontrar alguma fruta nela e não havia fruta nela. E ele colocou uma maldição nela e a árvore começou a secar. E quando eles passaram por ela à tarde, a árvore já estava seca. E Pedro fez o comentário e disse, mas que rápido, foi muito rápido. Foi pouco tempo e a árvore já estava seca. E ele disse, se você disser em seu coração para esta árvore que se arranque e seja lançada no mar e não duvide, ela vai te obedecer. Ele não falou isso? Ele disse, se você disser para esta montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, isso aconteceria. Ele não falou isso? Claro que ele falou. Eu disse, agora, eu sei que o seu pastor incrédulo, tentando justificar a sua própria incredulidade, disse que a montanha que Jesus falava era uma montanha de pecados, não era literal. De que ele estava no Monte das Oliveiras, e que era o Monte das Oliveiras, e que se você dissesse no seu coração que ela se movesse e não duvidasse, ele disse, quanto mais fé, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu disse agora, a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria aquela montanha. Quanto menor é a fé que você teria para mover um bracelete, um mobile? Tá vendo? Jesus disse assim, se você tiver fé, você move uma montanha. Literal. E o profeta pediu para a moça mexer um bracelete que pesa o quê? É minúsculo. E ela não tinha fé para mexer. Então como é que você vai ter fé para mover uma montanha? Isso que é gigante. Tá vendo o que eu quero dizer? Agora, várias vezes eu me perguntei por que ele disse um grão de mostarda. Deixa eu dizer isso para vocês. A mostarda, o grão de mostarda, ou a semente de mostarda, é a semente menor que existe entre todas as sementes, é verdade. Mas não há nada que se mistura com a semente de mostarda. É mostarda pura, não dá para misturar com nenhum outro tipo de fruto. É tudo mostarda. Se você tiver esse tanto de fé, a fé toda, mas que não for misturada com nada mais, peça o que você quiser e te será dado. Qualquer coisa, qualquer coisa. Não misturado com nada mais. Mas não pode ser uma coisa frouxa. Tem que ser mostarda genuína. E tá entendendo o que eu estou falando? Tudo bem. E eu disse, quanto mais fé seria necessário para mover a montanha? Se você não consegue mexer o bracelete. Mas Jesus deu a promessa que se você crer, você mexe até a montanha. Você faz a montanha sair do lugar e se mexer. Ela disse, olha aqui, eu quero te perguntar algo. Ela disse, foi Deus que moveu aquele negócio ou foi o diabo que moveu aquele negócio? Eu disse, nenhum dos dois moveu aquele negócio. Ela disse, então, como que no mundo aquele negócio se moveu? Eu disse, eu movi o bracelete. Não foi Deus.
Não foi poder de Deus, não foi poder do diabo, é o poder que o homem tem. Irmão, o homem subestima o poder que ele já tem. A capacidade que você já tem. Por isso que eu falei de artes aqui no começo, falei de música aqui no começo, falei de cantar aqui no começo, falei de evangelizar, falei de orar, falei de jejuar. O poder que você tem, irmão, quando você faz essa obra com uma fé genuína, sem mistura, em oferecimento a Deus. Eu movi aquilo. Ela disse, mas você está a 8, 10 metros de distância dele. Eu disse, não, foi minha fé que moveu. Tá vendo? Se eu pedir qualquer coisa e não duvidar, tá vendo? A fé. Mas você tem o livre-arbítrio, você é um ser humano. Você pode até ressentir isso no seu coração. E eu não poderia tocar você se você tivesse que tocar. Jesus não poderia fazer muitas obras por causa de quê? Por causa da incredulidade. Quer dizer, irmão, nós falamos aqui esses dias, Deus é poderoso. Deus tem poder para efetuar a obra. Mas a sua fé vai limitar o poder de Deus. Entendeu? Deus não pode usar a fé. Eu quero falar isso aqui e eu quero que vocês me entendam o que eu vou dizer. Deus não pode usar a sua fé para realizar a obra numa vida de uma pessoa. Por quê? Porque seria trapaça. Tem que ser você crendo. Tem que ser você crendo. Não Deus crendo em você. Não, não. Primeiro ele tem que usar a tua fé, para que então a fé de Cristo possa se manifestar na tua fé. Você está entendendo, irmão? É a fé que você tem. Veja, você duvida disso? Jesus disse assim, ó, em Lucas capítulo 7, verso 50. Ele disse à mulher, a tua fé te salvou. A tua fé, não a minha. Entendeu? Jesus disse-lhe, Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Então é uma fé que já está dentro de você. Você pensa, mas será? Sim, irmãos. Quando Deus veio a Moisés, a vara que já estava na mão dele, Deus usou para realizar os milagres. Quando Deus veio para Sansão, a queixada de jumento já estava ali para que Deus pudesse usar aquilo para realizar as obras. É algo que Deus já te deu lá no princípio. É algo que já está em você. Mas você tem que canalizar aquilo ali para o poder de Deus. Mas aquilo na sua pureza é que o profeta está mostrando aqui. Sem o poder de Deus, irmão, já na sua pureza é extremamente potente. É extremamente capaz. Na sua pureza, sem Deus usar. E Deus usando, então? E quando Deus entra ali naquele canal? Ele magnifica, ele amplifica aquela fé. Ora, existe um mágico que consegue olhar para um vidro e fazer ele explodir. Usando a fé da pessoa, que lá não é fé de Deus nem fé do diabo, segundo as palavras do profeta. É a fé que o homem tem, que já foi dado para ele naturalmente. Não é? É muito interessante, olha. Então, ele disse, olha, isso foi eu quem fiz. Isso aqui está na mensagem Fé à Substância do dia 12 do mês 4 de 1947. É uma fé que você tem. Para finalizar essa primeira parte, o profeta disse, olha, o sangue nesta noite é aplicado com uma fé simples. Não é nada sobrenatural. Está bem ao teu redor, está por todo lado. Simplesmente como uma criança, simplesmente vá e pegue-a e aplique o sangue. O ísopo, lá no Velho Testamento, é como simplesmente uma fé de criança para o crente. É algo que não está fora do seu alcance. Você não teria que ir muito longe para alcançá-lo, já está em você. O ísopo cresce por toda a terra, por todo o país, por todo o campo. Cresce nas fendas dos muros. E ele disse, é uma folhinha que tem o formato de um diamante. Você pode pegar em qualquer lugar. Assim como a grama e as ervas crescem, não é? Por aí, você simplesmente poderia pegá-lo e aplicar com aquilo na porta. É assim que a fé é para ser aplicada. Tome a fé e aplique o sangue de Jesus Cristo, através da fé, à porta do coração. É algo que você já tem. O profeta está mostrando nessa mensagem, fé à substância. Veja, que o homem, naturalmente falando, a fé pura dele é capaz de fazer grandes coisas. Entende? A fé pura do homem que já está em você. As pessoas acham que enquanto não viu um ser sobrenatural, já está em você. É que você não crê, você duvida. Você mistura aquilo com outras coisas, mas se for pura, como o grão de mostarda,
Então, aquela fé, quando você usa aquela fé para crer na palavra de Deus, então grandes coisas podem acontecer. Muito impressionante isso aqui que o profeta mostrou para nós, não é?